Tá gravando? Acho que tá. Tá, beleza. Gente, vamos lá? Pedi para vocês abrirem suas Bíblias lá em Filipenses capítulo 1. Filipenses 1. Eu vou ler do verso 27 ao verso 30. Diz assim: Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Que Deus nos abençoe. Gente, a vida, ela nunca para. E eu gostaria de mostrar isso para vocês e em que sentido o texto diz isso, eu gostaria de dizer isso também, e depois tecer algumas reflexões à luz dessa verdade, de que a vida, ela nunca para, pelo menos não para nós que somos cristãos. Qual que é o contexto da carta de Paulo aos Filipenses? Algumas informações importantes, tá bom? Primeira delas, a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de amor. Tá? Por quê? Não uma carta de amor no sentido romântico, tá? Mas é uma carta de alguém que expressa muito amor. Existem muitas cartas do apóstolo Paulo que são cartas de admoestação, de correção, de consolo. Essa, ela tem a ver com o apreço que o apóstolo Paulo tinha pela igreja de Filipos. Provavelmente a igreja de Filipos foi a igreja mais próxima do apóstolo Paulo. Então Paulo tinha um carinho especial pela igreja de Filipos, e ele escreve essa carta, então, para irmãos que ele amava, dos quais ele tinha saudade, por aí vai. A segunda informação importante para a gente entender esse trecho é que Paulo escreve essa carta preso, provavelmente na primeira vez que ele ficou preso em Roma. E ele aguardava uma sentença de morte, que veio bem posteriormente, mas veio, e Paulo estava isolado. Então, gostaria que vocês pensassem um pouco na situação de Paulo. Paulo estava isolado dos seus irmãos na fé, ele não podia estar na presença dos seus irmãos na fé, de congregar, ele estava preso, e essa sensação de isolamento que a gente tem, Paulo teve provavelmente ainda de forma mais profunda, porque ele de fato estava preso. Né? A gente ainda consegue dar uma saidinha, consegue ir ao mercado, consegue ir à farmácia, consegue pedir alguma coisa, alguma comida, né, pelo telefone. Paulo, ele tinha contato com pessoas, mas ele estava impedido de sair, de ver gente, de estar em movimento, de fazer suas viagens como ele costumava fazer, de plantar igrejas. Ele evangelizava a guarda pretoriana que cuidava dele e as pessoas com quem ele tinha contato, e ele escreveu cartas. Tá? Então ele não parou, mas ele estava isolado, ele sabe o que é se sentir assim. Outra terceira informação importante que eu gostaria de destacar é que apesar de todos esses problemas, tá? E aí acrescenta um aí que eu não coloquei, mas a igreja de Filipos estava vivendo num período de perseguição. Tá? Então Paulo vai dizer que assim como ele foi preso, então imagine só, se os maiores líderes da igreja brasileira hoje fossem presos. Tá? A igreja com certeza sente-se ameaçada. A igreja vai se sentir ameaçada e começa a sentir a perseguição na própria pele. E apesar de todos esses problemas, perseguição, apóstolo Paulo na cadeia, isolado de pessoas, sob vigilância, etc., apesar de tudo isso, a carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como uma carta de alegria. Tá? Um dos temas da carta é alegria. Se você ler a carta inteira, você vai perceber que a palavra alegria, de alguma forma, aparece várias vezes. Então, isso vai mostrar, essa carta vai mostrar, que a alegria do cristão, ela não está atrelada finalmente às circunstâncias. Tá? Então, a base da alegria cristã
ela não é as circunstâncias, porque se fosse, Paulo não falaria de alegria nesse momento, ele estava preso, a igreja de Filipos estava privada do seu amigo, do seu líder, e estava sentindo na pele já a perseguição, e muitas outras coisas que Paulo cita na carta, que daria a entender que se a alegria fosse baseada nas circunstâncias, a alegria não seria um tema dessa carta. Se é porque ela não está atrelada às circunstâncias. Tá? Então, à luz dessas informações, vamos olhar para o texto de uma forma mais atenta. O texto, irmãos, ele começa com uma palavrinha, no versículo 27. Vivei. É interessante que existem palavras diferentes para esse verbo viver, né, para essa ordem, vivei, a própria palavra vida. Existem palavras diferentes para isso na língua de Paulo, que Paulo escreve. E Paulo escolhe uma específica que diz respeito a conduzir a própria vida como um cidadão. Tá? A ideia é você é um cidadão de um lugar, então continue vivendo à luz disso. E uma outra característica interessante aqui é que essa palavrinha, ela está no presente, e a ideia de Paulo é que eles deveriam continuar vivendo. Tá? Não é, viver não é algo que você faz e simplesmente para. Tá? Viver é algo que é um processo, é algo que vai acontecendo. Leva ele para lá, por favor. Viver é algo que vai acontecendo. Viver é algo que denota um período prolongado, não é algo que simplesmente acontece de uma forma pontual e instantânea. Então, a ideia de Paulo aqui é de conduzir a vida, de viver, tá, no presente, e isso à luz de uma cidadania. E a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. E aí, pensando dessa forma, irmãos, e ainda já interpretando um pouco do que Paulo quis dizer, a vida, ela nunca vai acabar. A nossa vida, a vida cristã, a vida da qual Paulo está falando nesse texto, não é uma vida que tem um fim, não é uma vida que em algum momento vai deixar de acontecer. A nossa existência se dá para além dessa vida presente, no sentido biológico. A vida biológica em algum momento acaba, mas a vida cristã, essa vida da qual Paulo fala, ela não termina. E aí eu gostaria de ler com vocês 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Pedro vai dizer assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, dos não cristãos, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E aí Pedro vai começar a dar alguns exemplos de como fazer isso. Agora, eu gostaria de destacar aquilo que Pedro fala logo no começo. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que foi. Quando a Bíblia fala da cidadania do cristão, ela vai dizer que o cristão ele é cidadão, sim, dessa terra, no sentido de que nós vivemos aqui, tanto que o próprio Pedro vai dizer logo no versículo 13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, etc. e tal. Então, nós vivemos nessa realidade, nós vivemos nesse mundo, nós temos uma cidadania aqui também, e nós devemos viver aqui agora, porque nós estamos aqui e Deus nos deixou aqui com algumas missões, com alguns objetivos. Agora, nós temos uma cidadania maior, tá? Que é a cidadania celestial. A ideia é que Cristo já veio, Cristo já é Senhor, e, portanto, Ele é o nosso soberano, a Ele é a nossa submissão, e Ele é Senhor do seu reino, e nós já fazemos parte desse reino, que é um reino celestial. Tá? Um reino espiritual, um reino celestial, que em algum momento vai se transformar num reino físico, em novos céus e nova terra, quando Jesus voltar, mas até que esse momento aconteça, nós vivemos tanto aqui
mas nós já vivemos à luz da nossa cidadania celestial, à luz da nossa cidadania em Cristo. Então, quando Paulo olha para os filipenses e diz o seguinte: olha, vocês estão passando por perseguição, eu que sou o líder, um dos líderes da igreja do seu período, estou preso, tá? Eu não consigo estar aí com vocês, eu não consigo pastoreá-los da forma como eu gostaria, por isso eu estou enviando carta a vocês. Nós estamos, então, perseguidos, presos, privados da nossa comunhão. Agora, continuem vivendo. Por quê? Porque a vida de vocês não está atrelada ultimamente nessas circunstâncias. Tá? Vocês têm uma vida que tem um sentido muito mais profundo do que isso. Então, vocês não precisam parar, não precisam desanimar, não precisam andar para trás por conta desses obstáculos que estão aparecendo no caminho. E Paulo vai dizer como é essa vida como cidadão celestial, ainda no versículo 27. Então, olha só: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Tá? Então, ele vai dizer que essa vida que nós devemos viver é uma vida digna do Evangelho de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Paulo quer dizer aqui que nós devemos viver de forma coerente com a vida que recebemos. Tá? Então, se eu sou um cidadão já que vive à luz da cidadania celestial, tá? Se eu vivo à luz daquilo que Cristo fez por mim, da cidadania que Ele me deu, tá? Se isso realmente é verdade, eu devo viver de modo coerente com essa situação. Eu devo viver de forma coerente com essa nova vida que eu recebi, com essa cidadania que eu recebi, à luz dessa nova vida. E aí ele vai dar alguns exemplos, de um modo digno do Evangelho, e aí ele até fala: olha, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, então, ó, eu estou preso, tá? Mas eu sendo liberado e indo até vocês, ou escutando de vocês, mesmo ausente, né, por mensageiros, por cartas, eu escute o seguinte: quais são os efeitos dessa vida digna do Evangelho, dessa vida segundo essa cidadania que nós recebemos em Cristo? No tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, o primeiro efeito que Paulo destaca aqui, que ele gostaria de ver nos seus irmãos de Filipos, dessa vida à luz da cidadania celestial, dessa vida digna do Evangelho, é que eles deveriam viver juntos, mantendo foco, trabalhando em prol da fé do Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui é que essa fé, ela vem do Evangelho e que eles deveriam cooperar para que essa fé que vem do Evangelho alcance o seu objetivo. Então, a ideia é manter foco na missão que foi transmitida. Qual que é essa missão? Fazer discípulos, falar de Jesus, transmitir essa missão adiante. Então, esse foco na missão deve permanecer. Então, esse é o primeiro efeito dessa vida de modo digno no Evangelho, do qual Paulo fala aqui. E aí eu gostaria de ler com vocês João capítulo 17. João capítulo 17, de 20 a 23. Diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha só que interessante o que Jesus fala, e vamos tentar atrelar isso com aquilo que Paulo tem em mente quando ele escreve aos Filipos. Apesar da perseguição, apesar da prisão de Paulo, apesar do isolamento de Paulo, apesar da perseguição, apesar de tudo isso, eles deveriam manter isso que Jesus está dizendo aqui. Eles deveriam continuar no propósito que Deus designou a eles. Tá? Eles deveriam continuar firmes nessa missão. E quando a igreja mantém a coerência dela,
mantém a unidade dela, mesmo em períodos de pandemia, isso é um sinal para aqueles que não conhecem a Jesus, de que há coerência, de que há verdade naquilo que a igreja está fazendo, e de que, de fato, Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho é real. Então, aqui, João registra que Jesus diz que se a igreja mantém a sua coerência, a sua unidade, isso serve de testemunho para o mundo, para que o mundo creia para que Deus lhe enviou Jesus Cristo. E aí a segunda coisa que Paulo diz lá aos Filipenses, então ele vai dizer, olha, vocês devem permanecer unidos em prol da fé do Evangelho. E aí depois ele vai dizer assim, e que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. E aqui eu queria aplicar a situação que a gente está vivendo. Quando Paulo fala isso, a oposição que a igreja estava passando, a principal oposição, era por parte de pessoas, era por parte do Estado, era por parte da elite religiosa. O judaísmo perseguia a igreja cristã nesse período. Roma começou a perseguir os crentes também nesse período. Então, a oposição diz respeito aqui à perseguição. Agora, será que tem alguma implicação para o momento que a gente está vivendo? Eu acredito que sim. Tá? Por mais que a gente ainda não esteja vivendo um período de oposição, de perseguição de pessoas, que eu acredito que em algum momento vai começar a acontecer em cima da igreja, essa questão do coronavírus, de tragédias, de desastres, etc., não deixa de ser algo que se opõe a nós, lembrando que o mundo está quebrado por conta do pecado, e algo que limita a nossa atuação enquanto igreja. Tá? Não deixa de ser uma oposição. Agora, nós não devemos ficar intimidados, independente da oposição. Tá? Pensa no próprio coronavírus. Por que nós não devemos ficar intimidados? Porque nós sabemos que pandemias, epidemias acontecem porque o mal existe no mundo, e nós sabemos que na cruz do Calvário, Jesus Cristo matou o mal. Tá? Se a gente poderia colocar dessa forma. Jesus Cristo decretou o fim do mal. E quando Jesus Cristo voltar, não vai mais existir epidemia, nada disso. Tá? Então a gente não precisa ficar intimidado, porque essa intimidação diante do coronavírus, que é prova da perdição de muitos, tá? Quem não tem esperança, olha para uma situação como essa e fica desesperado, fica extremamente intimidado. Por que nós não precisamos ficar com essa mesma intimidação? Tá? Porque Jesus Cristo já decretou o fim desse tipo de situação e nós vivemos à luz dessa esperança. Tá? Então, essa intimidação, para muitos, pode ser uma evidência de perdição. Mas quando nós não ficamos intimidados no momento desse, aí nós conseguimos confiar na promessa de Jesus Cristo, no consolo dele, na companhia dele, nós não perdemos a estribeira, para dizer assim, essa é uma evidência da nossa salvação. É uma evidência de que a nossa fé está firme e no lugar correto. Eu não vou ler esse texto de Lucas por uma questão de tempo, mas se você for olhar depois, Jesus está diante de pessoas que queriam tirar-lhe a vida. E ele estava falando no meio de uma multidão. E a multidão começou a ficar temerosa, começou a ter medo. Por quê? Porque aquelas pessoas que procuravam tirar a vida de Jesus estavam ali escutando. E o discurso de Jesus era provocativo. E aí Jesus olha para aquela multidão e diz o seguinte, olha, não temam aquilo que pode somente matar, certo? No sentido de alguém que pode tirar a sua vida, mas não pode fazer nada depois disso. Tá? Temam aquele que, além de tirar a vida, pode fazer alguma coisa depois disso. Alguém que, além de tirar a vida, pode lançar a alma no inferno. Tá? O que Jesus está dizendo ali? Que eram para eles ficarem morrendo de medo de Deus, porque Deus pode matar e jogar no inferno? Não era bem nesse sentido. Tá? Mas a ideia de quem são esses que procuram tirar minha vida à luz daquele que é dono da vida, da morte, que controla todas as coisas. Quem são estes? E aí eu pergunto para você, quem é o coronavírus ou quem são os governantes desse mundo perto
daquele que controla absolutamente todas as coisas. Então não tema a oposição. Jesus Cristo já venceu a morte, Jesus Cristo já venceu o mal, então nós não precisamos viver com medo, nós podemos nos agarrar ao perfeito amor de Deus que lança fora o medo. E por fim, versículo 30 de Filipenses. No versículo 29, Paulo vai dizer assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes, de sofrerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O que Paulo está dizendo para os crentes de Filipos é o seguinte: assim como eu estou vivendo uma batalha, vocês também estão, porque lhes foi dada a graça de não só crer em Jesus, mas de padecer por ele. Paulo lembra os crentes de Filipos aqui nesse trecho que quando nós sofremos por causa de Cristo, no caso aqui da perseguição, isso é evidência da nossa salvação. Portanto, é uma graça. Se sofrer por causa de Cristo é graça, é um favor, é um presente que Deus nos dá, por mais que às vezes seja estranho enxergar dessa forma, mas lembram-se das bem-aventuranças? Bem-aventurados sois, tá? Quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Vocês vão ser bem-aventurados por conta disso. Então, ser digno de sofrer por causa de Cristo, na Bíblia, é encarado como uma graça, como uma dádiva, como um favor imerecido da parte de Deus, como um presente mesmo. E aí Paulo vai encerrar dizendo que eles tinham esse mesmo combate que ele estava travando. Assim como eu, vocês, crentes de Filipos, igreja amada, que mora no meu coração, vivem numa batalha. E aí é como se ele estivesse dizendo, eu digo para vocês agora, né? Sejam bem-vindos à realidade da vida cristã aqui. Tá sossego só na realidade por vir. A realidade da vida cristã aqui, ela é recheada de batalha mesmo. Batalha por todos os lados. Se não é por perseguição, é por outro tipo de oposição. Mas a batalha, ela continua existindo. E Paulo lembra os crentes de Filipos disso. Algumas implicações e aplicações, por mais que nós já tenhamos feito algumas, luz do que a gente escutou. Primeiro, uma pergunta. Você tem relaxado por causa da pandemia? Não deveria. A vida que iniciou, ela não termina mais. Não é porque a gente está impedido de congregar que a gente deve relaxar nessa vida que nós recebemos. É uma vida que, inclusive, se aplica a todas as áreas da nossa vida terrena. Em tudo que nós fazemos aqui, nós podemos pensar que nós somos cidadãos celestiais, que nos foi dada uma nova cidadania. Então, a pandemia não nos autoriza a relaxarmos. Alguns encaram dessa forma. Deus entende, a gente está vivendo num período pandêmico. Não use a pandemia como desculpa para relaxar na sua vida cristã. Tá? Não deveria usar a pandemia como desculpa, como Paulo não usou a prisão como desculpa e não incentivou os crentes de Filipos a usar a perseguição como desculpa para parar de viver. A vida nunca para. Segundo, você já parou para pensar que a vida que nós vivemos em Cristo jamais terá fim? Você já parou para refletir a respeito disso? É uma vida que nos foi dada e que não tem fim. E aí a pergunta que eu faço à luz da carta de Paulo aos Filipenses, isso te alegra? À luz das circunstâncias que a gente vive, de isolamento, de pandemia, de crise econômica iminente, alegra você saber que a sua vida em Cristo não tem fim? Que aquilo que ele conquistou por você na cruz do Calvário, nem a morte pode tirar? Alegre-se nisso. À luz das circunstâncias que você vive, assim como Paulo encontrou motivo para se alegrar na prisão, os crentes de Filipe encontraram motivo para se alegrar na perseguição, o próprio Cristo encontrou motivo para se alegrar, sabendo que ele veria o fruto do seu trabalho, da sua morte, da sua ressurreição e se alegraria. Em meio ao contexto que você vive, alegre-se. É a luz dessa verdade de que a vida que você recebeu em Cristo jamais terá fim. Se a vida em Cristo não para, apesar da oposição, continue vivendo, não se intimide.
Tá? Não regresse, se desenvolva. Pensa, o apóstolo Paulo estava preso, e lá em Filipenses capítulo 2, acho que a partir do versículo 11 que eu coloquei aí, tá cortando aqui minha tela, deixa eu abrir aqui para a gente ler junto. Aqui, a partir do versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O que Paulo está dizendo aqui nesse trecho é que Deus tem trabalhado, ele tem efetuado em nós, ele tem trabalhado em nós. E à luz desse trabalho de Deus em nós, nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sabendo que Deus está trabalhando em nós, sabendo que Deus não parou. Deus não para. Então a gente também não deve parar nesse sentido na vida cristã. Não regresse, né? Continue desenvolvendo a sua salvação com as ferramentas que você tem. Continue trabalhando em prol da fé proveniente do Evangelho, com os meios que você tem. Tá? Então você pode mandar uma mensagem, mande uma mensagem. Você pode fazer uma ligação, faça uma ligação. Você pode disponibilizar material bom para ajudar as pessoas na internet de forma gratuita, disponibilize. Tá? Você pode, de repente, trazer esperança para as pessoas de alguma forma, leve essa esperança. Faça aquilo que você pode fazer em prol da fé, mantenha-se unido aos seus irmãos em prol do mesmo objetivo, tá? Que é levar essa fé adiante. E última coisa, pandemias e toda sorte de desastres naturais, crises políticas e econômicas, crise moral e ética, perseguição por causa da fé em Cristo, tudo isso faz parte do destino da igreja. Tá? Aqui é batalha. Às vezes a gente se esquece disso. Pandemia e toda sorte de desastre natural faz parte do destino da igreja antes que Cristo volte. Crises políticas e econômicas fazem parte do destino da igreja até que Cristo volte. Crise moral e ética faz parte do destino da igreja até que Cristo volte. Perseguição por causa da fé em Cristo vai fazer parte, se ainda não faz, do destino da igreja até que Cristo volte. A gente tem que viver à luz disso, conscientes disso. Não se perguntando se vai acontecer, mas estando certos de que vai acontecer. Então, quando? Eu não sei. A gente tem que estar preparado. Então, viva em todos esses períodos à luz da sua cidadania celestial. Tá? Viva a luz daquilo que Cristo já te deu. Continue vivendo. Não sei quantos de vocês já assistiram Nemo, que tem a Dory lá. Mas lembram do primeiro filme como que é a fala dela? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Então, ela fala isso a todo momento. Por quê? Porque não dá para parar. Tá? Não dá para parar e a gente não pode usar como desculpa essas coisas para a gente regredir na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã. Então, a minha palavra para você hoje é não regresse, tá? Não ande para trás. A gente está impedido de se congregar, sim, mas a gente não está impedido de fazer muita coisa. O evangelho não está preso, como o próprio apóstolo Paulo diz. O evangelho está solto, tá? E nós temos meios e mais meios de continuar lutando juntos pela fé proveniente do evangelho. Então não pare. Não, por mais que as situações melhorem, piorem, não importa. A gente não está finalmente atrelado às circunstâncias, mas aquilo que Cristo já fez por nós, e a gente vive à luz disso. Nós vamos orar, e depois que eu orar, eu vou encerrar essa reunião, e aí eu vou abrir novamente para aqueles que quiserem ficar mais um tempinho, bater um papo e tudo mais, falar um oi, tá bom? Então vamos orar juntos à luz de tudo isso, e depois eu encerro e a gente retorna em outra. Deus, somos gratos a Ti porque a nossa alegria e a nossa vida não estão atreladas às circunstâncias que vivemos. Podemos viver a pior das circunstâncias nessa terra, Deus, porque aqui estamos sujeitos a tudo isso. Pandemias, crises políticas, perseguição, morte, nudez, espada, perigos de toda sorte.
Mas nada disso pode nos separar do teu amor que nos alcançou em Cristo, e nada disso pode nos tirar a cidadania que nós já conquistamos em Cristo, que é celestial, e nós viveremos em novos céus e nova terra eternamente, porque Cristo Jesus já nos garantiu isso. Então nos ajude a vivermos no presente à luz dessas coisas, a não regredirmos, mas a continuarmos vivendo e vivendo de modo digno da vocação do Evangelho, digno dessa cidadania celestial que recebemos, ó Deus. Não regredindo, não deixando de lutar pela fé e não temendo a oposição, seja ela qual for, mas entendendo que a vida aqui é batalha até que o Senhor volte. Então não deixemos de batalhar, não deixemos de lutar. Continuemos fazendo o que está ao nosso alcance, Deus. Não permita que utilizemos a pandemia como desculpa para regredirmos no desenvolvimento da nossa salvação. Pedimos isso em nome de Jesus. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo, a unção do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês e sobre a vida de todos aqueles que amam Jesus Cristo e estão vivendo sobre a face dessa terra. Hoje e para todo sempre. Amém.